Muitas vezes as pessoas falam assim pra mim, poxa, mas analytics é muito difícil. A gente poder entender métricas, transformar métricas em decisão. Eu falo, porque o real era a gente, antes de olhar a métrica, a gente pensava o que a gente quer. Então, se a gente pensasse e fizesse perguntas, a gente conhecendo o básico de métrica faz o quê, como é calculada, eu sei que métrica vai dizer pra mim, aquela minha pergunta tá fazendo sentido, pra onde eu tô indo. Então, pra mim, quando eu olho um site, olho um app, eu estimo que qualquer coisa daquela jornada que foi pensada por um propósito. Então, o mínimo que eu espero é ter um propósito de cada uma daquelas ações. Se a gente tem um propósito, eu sei qual a métrica que mede esse propósito. Acabou. Não preciso fazer mais tão dificuldade na minha cabeça. Se eu sei que aquele botão é para fazer aquela ação, é que esse botão está funcionando? Qual a métrica que mede essa ação? É a métrica X? Quantas ações a gente está fazendo? Qual era o que a gente esperava? Qual era a meta que a gente queria nisso aqui? A gente tem meta? Não tem. Então, beleza. Vamos tentar comparar. Esse número caiu? Caiu? Cresceu? Como é que foi? Então, se a gente entende que cada uma das áreas, cada uma das ações que a gente está fazendo, elas têm um propósito, a gente tem uma métrica que vai ajudar a medir isso. E a gente vai conseguir entender o que está funcionando em cada um daqueles momentos. Eu falo muito isso, a galera que está acostumada com podcast, com YouTube e tal, fala, eu não consigo entender e-commerce que tem banner. Porque a probabilidade estatística de alguém clicar e comprar naquela merda é menor que a Mega Sena. Porque, sério, imagina, tipo, Americanas. 20 milhões de acessos. Você jura que com 15 banners na home, tu consegue entender o que 20 milhões de pessoas querem comprar? Bota só o banner. Pra que tu tem categoria, pesquisa? Não faz sentido. Mas já mediu? Mediu, funciona? Então tá show, segue a vida. O problema é que as pessoas sempre fazem site igual, por exemplo. Exato. Banner aqui, busca colar, categoria Uhum. aqui, porque todo mundo faz igual. Não seriamente, né? Nossa mãe já dizia, né? A gente não é mãe de todo mundo. Não, a pessoa faz igual que os outros estão fazendo, Não, mas não sabe se tá se dando tá certo dando pros certo outros. lá, Exatamente. E fala, pô, tá todo mundo fazendo assim, então acho que Vou eu vou fazer também. igual, né? Não, mas esse é um Porra. problema. A gente estava conversando esses dias de você fazer um benchmark no momento errado, sabe? Então, até para você desenvolver um novo layout, você tem que ter um momento certo de se comparar ao mercado. Primeiro, desenho teu. Como que o teu usuário já compra? No caso, você está saindo do offline e indo para online. Como que o cara compra nesse segmento no offline? Sabe? A loja online, cara, não é nada mais do que você entrar numa cafeteria, você entrar, sabe? É tudo igual, sabe? Não, A e o experiência é igual. benchmark dos concorrentes diretos, mas é super importante fazer dos concorrentes Sim, diretos, não exatamente. ficar todo mundo replicando o que Sim, exatamente é que eles estão exatamente. fazendo, sendo E que, você só replica. né? Você não Exatamente, tenta. você vira um Pra replicador. mim, o bench, ele tem que existir, não sou Uhum. contra. Mas tem um momento certo, porque se você faz o bench no início, no momento que você está pensando num site, talvez você esteja atrapalhando a inovação. Porque você está deixando alguém que poderia pensar da forma da pessoa, em cima de dados, em cima de pesquisa, entre outras estratégias. Pensar na forma como essa pessoa acredita, ou que a empresa acredita, que é a melhor experiência que pode ser promovida. Quando não, você manda o seguinte, ó, esse é o bench de todo mundo. Cara, basicamente a nossa criatividade, ela existe pelo somatório de experiências que a gente tem ao longo da vida e ao longo dos dias. Repertório. Se você me deu o repertório de um bench, de um monte de gente que faz daquele jeito, vai ser muito difícil que eu não faça parecido. Porque não tem uma lógica igual. É, se eu trabalho no serviço de streaming, eu vou só olhar serviços de streaming, Já já te enviesou 100%. O nosso bench do Prime, da plataforma, é a Netflix. Claro. Não é, tipo, ninguém mais, é a Netflix. Por quê? Porque a Netflix recomenda muito parecido com o que a pessoa quer. A Netflix mostra, induz a pessoa o que ela quer. A Netflix troca a capa de acordo com o tipo de experiência que a pessoa teve. A gente não olhou, por exemplo, plataforma de ensino XPTO. A gente até olhou depois. Mas para ter a nossa experiência, eu falei, cara, o que a Netflix briga? A Netflix briga pelo churn. O que a minha plataforma briga? Pelo churn, então ela é igual. Só que a diferença é que ela fala de filme e série, eu falo de curso. Acabou, mas a experiência é muito parecida. Então eu posso olhar por fora, né? E vai me dar mais insumo para isso. E aí, eu já trago num ponto aqui que eu queria muito falar com vocês, que é grande Paola Salles, um beijo também se estiver ouvindo a gente aí. Grande Paola Paola. fala muito sobre os super gêmeos ativar, Sim, que são os dados quantitativos e qualitativos. sim. E isso, para mim, é muito pertinente. A gente sempre fala, né, que os dados quantitativos falam o quê e os dados qualitativos falam por quê. Eu queria entender na prática de vocês, no dia a dia, como vocês lidam, como a gente, de fato, consegue unir essas informações. Porque, muitas vezes, a gente vê a área de UX tendo dados qualitativos e uma área de métricas ou de dados tendo dados quantitativos, e às vezes não estão nem conversando. Como é que vocês entendem a relação disso no dia a dia e como lidar, fazer isso na prática? Jogando, tô Começa. falando que é só pergunta boa. Não, é só. Calma Daqui a aí, pouco a gente vai Luana, montar um você time de vai UX Analytics. A gente queria revelar para vocês que a gente está contratando. Mas a verdade seja dita. Nosso time fez tudo, produtos incríveis aí. Você sabe Ah. disso. Então pronto. Não descarto que isso vai ser possível. Mas tem uma coisa legal. Tem um estudo de Gartner, né? Que é uma das maiores consultorias que existem no mundo. E que nesse estudo de Gartner, ela mostra um conceito chamado The Holistic VOC, que é The Holistic Legal. Voice of Customer, ou seja, a voz do consumidor holística.
Voz do consultor 360 graus, 360 graus, porque a gente não fala holístico aqui no Brasil pra nada. Se for massagem, terapia, também. Acredito que seja. Se você é terapeuta, nada contra. Acho legal pra caramba. Então, o que acontece? Ela junta, na verdade, vários blocos para poder dizer que esses blocos você consegue ter uma visão de todas as facetas da sua usuária e tudo mais. O primeiro bloco, você junta informações de eventos, então rastreamento de eventos, basicamente. Você junta tickets de suporte, então você entende o que está acontecendo, o que está pegando fogo, né? Você pega dados transacionais, então o que está sendo transacionado dentro da sua plataforma, então vendas. Sim. No segundo bloco, você vai para uma esfera mais sobre pesquisa de mercado, então como o mercado está vendo esse nicho, esse super nicho, né? essa área. E você começa a conversar com os seus consumidores. Então, mais sobre formulários, questionários e tudo mais. Terceiro e último bloco é quando você realmente entrevista seus usuários. Então, ele mostra que esses dois primeiros blocos, eles influenciam diretamente o terceiro bloco. Ou seja, quando você for conversar com seus usuários, fazendo o que o time de UX faz muito bem, você vai captar muitas coisas com muito mais história, muito mais verbosidade sobre aquilo que você mapeou nos dois primeiros blocos. Pô, abrir um ticket para suporte, então ela tem uma reclamação. Provavelmente a reclamação ela vai abrir mais na conversa, né? E por aí vai. Então, você começa a ver que os dois primeiros blocos influenciam no terceiro, e aí quando você vê que esses três blocos somados, cara, você pegou todas as pontas de contato e de medição da sua usuária. Não tem como você não saber tudo o que ela pensa, o que ela quer, você montar ali uma persona, se você quiser, etc, o IDP, etc. Então, é muito interessante isso. E aí, olhando isso, eu falei, caramba, agora eu começo a ver uma outra coisa. E aí eu entendi. O primeiro bloco, ele é totalmente quantitativo. O último bloco de entrevista com usuários é totalmente qualitativo. E o meio do caminho, mercado pode ser ambos, né? Questionário para o usuário, uma survey, também pode ser ambos. Né? E eu falei, cara, então é isso. Então, assim, o quantitativo e o qualitativo, você pode ir para um nicho de chegar, inclusive, na parte acadêmica e de consultoria de Gartner para falar, ok, então você quer ver toda a visão do seu usuário? Então use esse framework aqui da Gartner que você consegue ter essa visão. E para mim é isso. Você, mesmo que você seja UX ou que você seja data, não importa se é de um e-commerce, de uma loja, de um produto, de um SaaS, etc., você tem que ter essa visão. Eu só posso tomar uma decisão se eu conseguir ter uma visão holística. Senão, eu estou enviesando em algum caminho. Perfeito. E aí, cara, quanto de dinheiro você quer gastar com isso? Exatamente. Não, perfeito. Eu já tô assim, já vou procurar esse framework. Bom demais. Não, e é realmente, tipo, unir quantitativo e qualitativo da melhor forma possível e o quanto o contexto influencia também. Então, já trabalhei em alguns produtos que a gente falou, essa daqui é a forma com que a gente vai mensurar sucesso e tudo mais nas próximas semanas. E aí, por exemplo, o marketing lançou uma campanha naquele mesmo período. Nossa. E aí a gente, num primeiro momento, a gente não entender, a gente falou, calma, vamos parar para analisar, e depois a gente descobriu. Então, entender que tem muitos fatores que influenciam as pessoas, elas têm que entender o que está acontecendo. Sei lá, se a gente está mensurando alguma coisa de se aumentou, tô com streaming na cabeça, se aumentou ali as nossas visualizações nos nossos vídeos, e tá, sei lá, rolando uma Copa do Mundo, tipo, não dá, a gente tem que excluir esses extremos e tudo mais. Sim. Então, entender tudo que influencia, tudo que pode enviesar, né? E como que a gente consegue unir quali e quant e não ficar essas coisas isoladas. E também, ao mesmo tempo, acho que, falando também muito do lado dos UX designers, todo mundo quer rodar uma pesquisa. Vamos rodar uma pesquisa, vamos fazer... Só que muitas vezes a gente já tem muita coisa documentada. A gente já tem coisas prontas, como você disse, por consultorias que já fizeram. Às vezes você não precisa fazer uma análise do zero de um e-commerce se existem relatórios extremamente robustos feitos no mundo inteiro ou analisando especificamente Brasil do que dá certo, o que dá errado, nem tudo você precisa fazer do zero. Exato. Então, de você trabalhar ali o seu desk research, ver o que tem de documentação da sua empresa já, do que já foi feito nos últimos tempos, para você também não gastar dinheiro à toa de tudo. Vamos fazer uma pesquisa nova do zero. Não, e se não tiver documentação, você cria a documentação para partir dali. Exatamente. Seja o marco, né?